Para mim é um grande prazer estar aqui também, e justamente falar de algo que eu sou apaixonada, que é a possibilidade de utilizar informação para fazer com que as coisas funcionem no nosso organismo. Isso que é a tecnologia Quantum Health. Ela é ligada com informação. E o colágeno, ele é realmente uma proteína grande. Isso é verdade. As pessoas têm essa visão de que então não adianta tomar o colágeno porque ele vai virar aminoácido, né? Então, e isso é verdade. Então, vamos entender isso melhor, tá? A gente come proteínas em geral, passa pelo tubo digestivo, né? Começa na boca a degradar, a gente já tem algumas proteases na saliva, apesar de ter mais amilase, aí passa pelo estômago, também tem a maior parte da protease lá, que são as enzimas que degradam a proteína, e isso vai para o intestino. Acontece que, no momento que vai ser absorvido, ele vai sendo absorvido por aminoácidos, porque é a menor porção da proteína. Então, a grande maioria da nossa proteína que a gente come é absorvida dessa forma. Só que esses aminoácidos, eles vão entrando no nosso sangue, porque parede de intestino é uma célula com um capilar. Então, ele vai passar da parede, né, da luz intestinal para o capilar, e esses aminoácidos vão fazer parte do que a gente chama de pool de aminoácidos do sangue. A gente não tem reserva de aminoácido, porque nós somos feitos de proteína, então a gente utiliza muito proteína, a gente não reserva. Então, o que acontece com esses aminoácidos é que eles ficam circulando e sendo utilizados pelas células. Por isso que as pessoas dizem assim, mas tomar colágeno é a mesma coisa que comer um bife, só que o bife é mais gostoso. Acontece que se você não tiver uma tecnologia para fazer com que esse colágeno seja reconhecido como colágeno dentro do corpo, realmente é um aporte maior de aminoácidos que vieram de um colágeno. E o nosso organismo acaba utilizando para fazer neuropeptídeo, neurotransmissor e outras proteínas, como as enzimas que estão dentro das nossas células. Lembre que as nossas células, elas são verdadeiras máquinas de fazer proteína, mas elas dependem das enzimas que também são proteicas, são peptídeos, né? Então, o que a gente tem que fazer para realmente ter uma reposição de colágeno? Nós precisamos de tecnologia. E essa tecnologia é dada justamente no caso da Quantum Health, que é a tecnologia utilizada para o sistema floral vibracional, é também utilizada para um suplemento de colágeno, na verdade um complemento alimentar, né? E esse colágeno, que a gente chama ele de colágeno quântico, aliás é o nome mesmo dele, o nome é Colamin Colágeno Quântico, é um produto desenvolvido por uma indústria que tem uma tecnologia que faz com que os aminoácidos do colágeno aumentem a sua capacidade de vibração, sabe que tudo vibra e oscila, né? Esse é o princípio da quântica, né? Então, aumentando a capacidade de vibração, eles entram em ressonância com vários tecidos. Então, imagine que esses aminoácidos, quando eles são absorvidos, é como se eles tivessem um carimbo neles, ou melhor, um endereço. Né? Então, esse aminoácido entra e o organismo reconhece por vibração e ressonância, porque é assim que as nossas células reconhecem as coisas para colocar dentro delas, né? Então, essa ressonância vai ser reconhecida e esses aminoácidos, eles não vão fazer parte do pool de aminoácidos. Por quê? Porque a ressonância vai estar especificada. Então, eles vão entrar em afinidade com tecidos que a gente quer. Ou seja, os próprios tecidos colágenos, lembrando que tem mais de 20 tipos de colágeno. E lembrando que 33% do peso seco do ser humano é proteína colágeno. Então, a gente precisa de muito colágeno, que é justamente a proteína que vai fazer a sustentação do nosso organismo, por isso a importância dela. Então, é muito importante esse colágeno.
E aí você tem um produto no mercado que passa por uma tecnologia de ressonância, né? Que, então, esses aminoácidos do colágeno, ou seja, o que, que é esse colágeno? É um produto feito com uma proteína, que é uma proteína longa, né? Ela tem 3 hastes, e essas hastes feitas com mais de 1.000 aminoácidos cada uma. E aí, o que, que vai ter ali? Como a gente vai passar o produto já quebrado, isso que é hidrólise, colágeno hidrolisado, né? Então, ele é um produto que já vem quebrado em pedaços menores, e esses pedaços, que a gente pode chamar de polipeptídeos, né? Porque são vários aminoácidos juntos, eles também passam pelo sistema digestório e quebram em aminoácido. Esses aminoácidos, no caso desse colágeno que tem a tecnologia Quantum Health de ressonância, é uma tecnologia que imprime ressonância, né? Então, é como se fizesse uma chacoalhada, né, nos aminoácidos, né? E faz com que eles tenham uma vibração própria. E aí, na hora de passar pelo sangue, em vez de fazer parte de outros tecidos ou de outras substâncias, eles vão entrar justamente em 4 afinidades. Pele, e lembra que na pele vai ter unha, cabelo, mucosa, né, que são todos como é que a gente diz, os anexos da pele. Aí nós vamos ter articulação e todos os compostos da articulação, incluindo o osso. Vamos ter também todas as informações para os mais de 20 tipos de colágeno que nós temos. E aí, olha que interessante, nós também temos a possibilidade de fazer a elastina. A elastina é outra proteína. E em função da vibração e ressonância, nós podemos notar a formação da elastina também. Lembrando, no caso, quando a gente fala de reposição de colágeno, talvez a informação mais importante que as pessoas têm que ter é que essa proteína ela tem que ser reconstruída dentro de nós. Então, não adianta tomar. Vai tomar todos os componentes, se tiver informação com nutrição, vai construir a proteína de novo. A fabricação do colágeno no nosso corpo, ele simplesmente leva praticamente 1 ano para fazer metade do que perdeu. Então, a gente tem uma coisa chamada turnover dessa proteína. E é um turnover muito longo, porque a proteína é uma proteína muito grande, né? E muito difícil de fabricar, porque a gente vai precisar também de vários minerais, a gente precisa de várias vitaminas, inclusive da própria vitamina C. Então, como o turnover é longo, vai acontecer o quê? Vai demorar para aparecer o efeito. E é por isso que demora para aparecer a perda. Então, a gente começa a ter uma dificuldade de manutenção do próprio colágeno a partir dos 20 e poucos anos. De 22, 25, algumas pessoas um pouco mais tarde, algumas um pouco antes, mas na faixa dos 25 anos, começa a ter mais perda do que reconstrução. Então, a gente acaba fazendo uma perda de colágeno de pelo menos 1% ao ano. Isso faz com que aos 50 anos nós vamos ter 1/4 a menos do colágeno. Imagina que vai estar faltando pelo menos 25% do nosso colágeno, porque isso é progressivo e gradativo. E se não fizer absolutamente nada, é inexorável. A gente vê o envelhecimento das pessoas perdendo a capacidade, não apenas da pele, que é a última coisa que a gente se preocupa na área da saúde, né? Claro que é importante a gente se sentir bem, ter beleza e tudo mais. Mas no envelhecimento, a perda, por exemplo, da capacidade visual, depende do colágeno,
a filtração renal depende do colágeno, a respiração e a reserva respiratória depende do colágeno, a elasticidade do fígado depende do colágeno, então ele vai fibrosando e a gente vai perdendo também a capacidade de metabolismo. Nós vamos tendo problemas de articulação e a osteoporose, que é a maior perda de colágeno, a responsável pela osteoporose. Então, gente, quando a gente pensa no colágeno ao longo da nossa vida, eu acho fundamental que a gente mude esses conceitos que as pessoas têm de que a gente não pode, não tem como recuperar essa proteína. Isso é algo que eu venho me dedicando há muitos anos estudando. A gente tem muito pouco produto no mundo que realmente faz um benefício. Então, quando as pessoas falam não adianta tomar colágeno, eles estão se referindo à maioria dos produtos colágenos do mercado, porque realmente eles vão virar aminoácidos e o organismo vai ter uma dificuldade de usar esse aminoácido para colágeno. Agora, se você tiver o conhecimento, principalmente o conhecimento da tecnologia capaz de transformar uma nutrição em um produto mesmo do nosso corpo, você tem uma grande chance de resolver isso. E eu vou dizer que a gente já tem muitos casos, né? Muitos casos com comprovação disso. Em termos de como tomar, o ideal de tomar colágeno é sempre à noite. Se você vai tomar uma única vez ao dia, tome ou antes do jantar, de 15 a 20 minutos antes do jantar, ou tome antes de dormir, porque a nossa regeneração celular maior é feita à noite, né? Agora, se você vai aproveitar o máximo de um produto que tem informação, que é o caso do Colamin, o ideal é que tome 2 vezes ao dia. Tome de manhã quando acorda, pelo menos metade, né, da dose do dia, que aí você tem matéria-prima e informação no mesmo produto, e à noite você tome mais metade, que aí você vai estar com a informação 2 vezes ao dia. Por que isso? Porque o nosso corpo é igual à nossa cabeça quando vai estudar. Quando você estuda, quando mais repete, mais aprende, não é assim que funciona? Então, se você tiver uma possibilidade, né, uma proposta de informação para as células, quanto mais repete a informação, mais a célula recebe essa informação e vai se adaptando novamente a fazer uma espécie de regeneração por informação. Isso a gente tem N casos. Os congressos aí nos mostram os casos de sucesso apresentados nos anais de congresso dos nossos alunos de pós-graduação, a grande maioria, né, são dos nossos alunos, e esses casos, gente, a gente tem mais de 100, eu acho que tem quase 200 casos já, que são referências bibliográficas porque estão registrados nos anais, que são registrados na Biblioteca Nacional. Sem contar que nós temos inúmeros TCCs dos nossos alunos mostrando que realmente os produtos que vêm com informação, eles têm um diferencial, porque você vai fazer uma espécie de energização, né? Faz com que a energia seja modulada e a resposta do indivíduo que está tomando um floral ou um produto vibracional outro é uma resposta muito melhor do que apenas tomar alguma coisa bioquímica. Esse produto, com 15 ml, você vai ter 5 gramas de colágeno absorvido. Essas 5 gramas é suficiente se você for fazer uma prevenção de perda ou uma manutenção. Então, aquela pessoa que não está apresentando nada, só quer melhorar a sua condição e ter ao longo da sua vida, né, mais colágeno ou menos problema da falta do colágeno, pode perfeitamente tomar 7,5 ml, ou seja, meio copinho medida de manhã, meio copinho de manhã, que pode ser puro, que pode ser com água, que pode ser com sucos também, a gente pode pôr no suco.
e tome, espera 15 a 20 minutos para comer, e tome mais 7,5 ml, ou seja, meio copinho antes de dormir ou antes do jantar. Esse é o básico. Agora, se tiver uma dificuldade do colágeno, numa situação mais séria, vamos considerar, né, que a gente tenha um problema como a artrose. A artrose é uma degeneração, né, de articulação que é inexorável ao longo da vida. Todas as pessoas que viverem mais, né, de 60, 70, 80 anos vão ter artrose de algum grau. Então, é uma degeneração. Agora, tem pessoas que têm artroses gravíssimas e muito precoce. A artrose é uma perda de colágeno localizado por alguma razão que geralmente está ligado com às vezes com falta de cuidados, né, de alongamento, coisa assim, ou excesso de uso da articulação, ou alguma coisa mesmo de determinação até genética. No caso de uma artrose grave, eu tenho casos assim, só para você ter noção, tem um caso que até hoje me emociona, que é a esposa de um médico do Nordeste. Esse médico é uma gracinha, já estava meio em fase de aposentadoria, e ele acabou indo fazer a nossa pós-graduação em função até de ser uma novidade, porque ele queria ajudar a esposa dele. Que com tudo que ele já tinha feito com ela continuava em cadeira de rodas por dor. Então, ela acordava todos os dias com muita dor, tinha dor no movimento. Então, ela ficava em cadeira de rodas porque tinha uma artrose de joelho muito importante nos dois joelhos e não tinha condições cirúrgicas, porque hoje existe a possibilidade de você trocar uma articulação, né? Então, bota uma prótese, que frequentemente pode ajudar, pode dar problema, mas frequentemente pode ajudar. Então, o que aconteceu com essa senhora? Ela não tinha condições cirúrgicas por outras doenças e comorbidades, provavelmente cardiopata. E quando ele soube do lançamento, lá atrás, né, de quase uns 4 anos que foi lançado, 3, 4 anos que foi lançado esse produto, ele começou a utilizar, ele entrou em contato comigo, a gente conversou, ele começou a utilizar daí uma dose maior, porque aí a necessidade é tão grande que o importante é a gente dar uma dose maior, que o máximo diário é 30 ml, ou seja, 10 gramas. Esse é o máximo diário. No caso desse senhor, eu propus que usasse, como a gente queria que a informação prevalecesse, eu pedi que usasse 10 ml 3 vezes ao dia, porque a gente teria mais informação, tá? E olha, uma coisa tão maravilhosa aconteceu. Em 3 meses de uso, 3 meses de uso, ele mandou uma mensagem na turma de WhatsApp da pós-graduação, dizendo que após mais de 5 anos de cadeira de rodas e dor, a mulher dele estava andando e estava sem dor. Isso que é a bênção de você poder ajudar as pessoas, é diminuir sofrimento. É isso que me move. Hoje eu quero falar para o mundo que essas coisas podem ajudar. Não vai resolver tudo para todo mundo, mas eu sei que a gente vai atingir muita gente que precisa e a gente vai ajudar muito. Por isso eu até agradeço estar aqui com você, para a gente poder falar mais. Então, assim, ó, primeira coisa, se tiver perda grande de colágeno sabidamente, então osteoporose, artrose, uma cirurgia muito grande, uma fratura, uma cirurgia estética que vai precisar recuperar, né, pele. Então, tudo que vai exigir muito do nosso organismo, a gente tem que dar mais para o nosso organismo. Então, nesses casos, a gente já começa com a dose máxima diária, 3 vezes ao dia de 10 ml, e mantém por um tempo. Que tempo? Em torno de 2 anos, eu vou fazer uma recuperação do colágeno, porque leva 1 ano para fazer metade. Então, 2 anos eu recupero. Então, se eu quiser uma recuperação completa de uma doença mais importante, de uma degeneração, eu posso usar até 2 anos sem problema. Mas, a grande maioria das vezes, a gente recomenda que faça a dose máxima 2, 3 meses,
até 6 meses, se for uma coisa mais séria, e depois, pela facilidade que o nosso corpo tem da utilização desses aminoácidos via energia, ressonância, nós podemos passar a dose de manutenção, que é meia medida de manhã, meia de noite. Ou, se eu quiser, eu posso ir dividindo, diminuindo devagarinho. Então, eu faço, por exemplo, 2 ou 3 meses, 3 medidas por dia, aí eu faço meia medida 3 vezes por dia, e aí eu posso passar a meia medida 2 vezes ao dia. Como é que eu sei que a pessoa melhorou? Bom, não pense que a pele é o lugar mais importante para pôr colágeno. O nosso corpo ele tem uma hierarquia e uma inteligência maravilhosa. Então, quando a gente repõe colágeno de verdade, como eu digo, que isso é uma reposição real de colágeno, o organismo vai se organizando em colocar onde ele mais precisa primeiro, ou seja, onde tem uma deficiência maior, onde tem um problema maior. E às vezes as pessoas estão achando que estão melhorando, querem melhorar a ruga, mas elas estão lá, ó, sem poder fazer uma boa filtração renal e nem sabem. Então vai demorar um tempo para o organismo fazer esse equilíbrio de onde vai botar e onde mais precisa, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade nesse momento, porque repor colágeno não é algo que a gente vai usar para uma situação imediata. Ah, eu vou começar a tomar agora porque eu tenho uma formatura e quero parecer bonita na foto daqui a um mês. Tá. A única contraindicação formal é a insuficiência renal. As pessoas com insuficiência renal vão ter que lidar com mais proteínas e aí elas têm que colocar a quantidade de colágeno como uma proteína alimentar. Então, vai fazer uma conta de quanta proteína pode tomar no dia e aí vai utilizar, então, essa quantidade na conta. Ou então, né, se vai usar só as proteínas alimentares, não vai poder tomar o colágeno. Nós também podemos ter intolerância no paladar. Apesar de que esse, especificamente, o colamin, ele tem muito pouca intolerância ao paladar, ou seja, ele é gostoso, ele não tem aquele gosto ruim dos colágenos em geral. E como ele é líquido, fica muito fácil misturar ele num suco agradável, né? E como vai se tomar uma dose menor, meia medida, também não é problema. Mas pode haver algum tipo de intolerância também, ou incompatibilidade com alguma coisa da fórmula. Apesar de ser uma fórmula muito natural, inclusive ela não tem vitamina C dentro, que é para não precisar fazer um monte de ajustes técnicos na fórmula, tá? A vitamina C, né? É uma pergunta sempre, né? Nós precisamos ter concentrações adequadas de vitamina C para fabricar o colágeno. Então, não há necessidade de ter a vitamina C dentro do colágeno, porque não é para absorver, é para fabricar. Então, a vitamina C ela pode ser colocada numa situação assim de multivitamínico, por exemplo, né? Ou você pode pegar uma vitamina C especial, como é o caso da Catalvit, que é de uma outra empresa que tem complementos alimentares de alta qualidade também, né? Eu chamo de Power, né? Porque também tem uma absorção muito melhor e uma biorreceptividade. Então, você pode complementar com algumas situações, como é o caso desses que a gente comentou, ou então uma pessoa que vai fazer uma dieta rica em vitamina C, porque toma sucos cítricos, etc., também já tem a sua vitamina C, pelo menos devia ter, né? Então, o que nós temos que lembrar é que para fazer a manutenção desse produto o mais natural possível, é que não tem vitamina C dentro, porque quando bota a vitamina C, ela vai fazer uma espécie de precipitação dessas proteínas. Aí, para homogeneizar, tem que botar um outro produto.
É assim que funciona na indústria farmacêutica. Então, faz assim, primeiro faz o produto natural. Aí você vai lá e põe uma coisa, daí tem que botar outra para resolver. E aí daqui a pouco você está que nem os suquinhos das crianças lá, que é um horror, né? Aqueles sucos naturais que de natural tem muito pouco, porque bota o conservante, daí bota o que faz a cor, daí bota o que homogeneiza, bota não sei o quê. Tem 15 coisas ali dentro que não são naturais. Esse produto não, ele optou por não colocar mais nada não ser o absolutamente necessário. Só lembrando que ele também tem B5, B6, né, que é do complexo B, e também tem selênio nele, tá? Aliás, o selênio é fundamental, né, quando você pensa na antioxidação e também na melhora realmente dos tecidos colágenos. Então, é por isso que o selênio está ali. Então, o diabético, ele precisa de colágeno, é absolutamente necessária a composição de colágeno. Lembre que colágeno, ele não vira açúcar, ele é proteína, né? Ele recompõe. E nós temos um problema no diabético, que é as microangiopatias, ou seja, começa a caramelizar as artérias e começa sempre nas pequenas. E o grande problema das complicações diabéticas é justamente na microcirculação. Por isso que os órgãos mais atingidos pelo diabetes é olho que tem microcirculação, é cérebro que tem microcirculação, é rim que tem microcirculação, é ponta de dedos, né? Por causa da microcirculação. Quando você usa colágeno, olha que maravilha que é essa proteína. Ela faz o arcabouço de recuperação e regeneração de todas as nossas artérias. Artéria, veia e linfático. Então, para que você faça uma manutenção real de circulação, é fundamental o uso de colágeno, mas tem que ser um desse tipo com informação, porque vai fazer a elastina do vaso e vai, como ele tem a ressonância nos colágenos todos, ele vai ser utilizado para fazer a melhora da circulação. Então, diabetes é quase que obrigatório o uso do colágeno. No caso da gestante, outra pergunta sempre, mas grávida pode tomar? Esse pode, por quê? Primeiro porque na gestação há uma espécie de roubo do colágeno para a gente fabricar o feto lá dentro, né? Então, o nosso organismo das mulheres, né, o organismo da mulher, enquanto a gente está grávida, o feto vai funcionar ali como uma espécie de parasita. Parasita maravilhoso, todos nós queremos, mas ele é um parasita e ele vai tirar do que existe nesse corpo para que ele seja construído. Não é do que a mulher come, é do que existe no organismo da mulher. Por isso que a gente tem uma criança na Etiópia, onde a mulher é a mais mal nutrida, com tudo que tem a mesma criança, uma criança num país como os Estados Unidos, que é a mais bem nutrida, vamos dizer assim. Né? Então, não é o que come, é o que tem no corpo, que vai ser usado para o feto. Então, se a mulher estiver fazendo uma reposição de colágeno, conforme o feto vai roubando, ela vai botando nela mesmo. E isso é fundamental, porque o grande problema das mulheres de ter estrias, por exemplo, por causa da gestação, é porque faz isso, perde, né, o colágeno e a elastina. E aí rompe os tecidos da pele. Se a mulher estiver fazendo reposição, conforme ela vai dando dela para o feto, ela vai botando o novo nela. Então, é importantíssimo isso. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, os estudos do colágeno, eles vêm aí de pelo menos uns 400 anos, 500 anos atrás, já se tinha a noção de que precisaria se ter alguma coisa, né, de reposição. Inclusive, mais ou menos no século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, já tinha uma enfermeira
que fazia sopa de pé de galinha para os doentes se recuperarem quando eles tinham problemas graves, assim, de machucados, né, de amputações e coisas assim. Então, eles já tinham essas ideias, né? Então, mas na verdade, o que tem no tutano dos ossos? O que tem no pé da galinha? Tem realmente composições de colágeno, porque ali tem uma concentração de colágeno, né? Que é uma proteína animal. Então, se você comer essas coisas ricas em colágeno, você, na verdade, vai transformar isso em aminoácidos de colágeno, mas eles não vão ter a tecnologia para fazer colágeno, eles vão ter uma nutrição que vai para o pool de aminoácidos e que pode fazer colágeno também, além de todo o resto. Então, isso é a mesma coisa que tomar o colágeno em pó, por exemplo, ou a goma do colágeno, ou, no caso, outros colágenos do mercado. Na menopausa, a gente tem que lembrar que no momento que para a menstruação, no próximo ano, a mulher vai perder 10% da massa óssea. Ela perde em um ano 10% da massa óssea. Mas ela já estava com diminuição, porque a gente entra em menopausa entre 45 e 50 anos, na média. Então, desde os 25 ela já tinha perdido colágeno e ela vai perder muito mais massa óssea. Então, o importante nesse momento é que a mulher tenha, já antes de entrar em menopausa, começado uma reposição adequada anteriormente, que é para garantir, né, que não vai ficar com a osteopenia osteoporose, que é uma grande comorbidade. Agora, se não lembrou disso ou não sabia, porque muita gente nem tem noção disso, quanto mais cedo a gente souber, então, qualquer idade vale a pena, desde que tenha um produto de qualidade. Porque naquele momento, você pode tomar em qualquer idade. Inclusive, a gente também usa em crianças com problema de crescimento, a gente usa em crianças ou adolescentes que têm, por exemplo, fraturas, que tenha problema de articulação e osso. Então, todas essas doenças ligadas à necessidade, a gente já usa em qualquer idade. Tá? Agora, pode começar precocemente? Sim. Você pode usar uma dose até menor, né? Porque aos 20 anos, você ainda não faz, que vai mais perder do que fabricar. Então, você faça uma reposição menor, que é para garantir, né, que os seus tecidos vão estar bem. Então, use só, por exemplo, 10 ml antes de dormir. Isso dá para fazer sempre, porque é um complemento alimentar. Agora, conforme vai envelhecendo, o ideal é que vá se fazendo a prevenção, pelo menos com 15 ml ao dia, como a gente estava falando, certo? E no momento que você tem uma situação de envelhecimento acelerado, você aumenta a quantidade por um tempo. Vegano vai precisar fazer uma espécie de arranjo no seu organismo. Por quê? Esses colágenos, todos os colágenos que estão no mercado são de origem animal, tá? Por quê? Porque o colágeno é uma proteína animal. Então, quando vocês ouvirem falar que é um colágeno de algas, é um colágeno de agáricos, que é de cogumelos, não é que é colágeno, é meio que uma forma de falar e que eu acredito que até leve a uma espécie de... para a gente não ficar deselegante aqui, né? Leve a um erro de pensamento, né? Para não dizer que é uma propaganda enganosa. Mas então, na verdade, o que acontece é que você consegue aminogramas de colágeno. O que isso quer dizer? Quer dizer, pega aminoácidos de proteínas vegetais e oferece para essa pessoa. Então, cogumelos, por exemplo, é uma proteína vegetal de alto valor biológico.
né? As algas também têm alto valor biológico. A gente tem, por exemplo, na clorela, a gente tem todos os aminoácidos. Só que a clorela é uma alga microscópica. Então, você tem que tomar um monte dela para conseguir uma concentraçãozinha de aminoácido. Então, ela é mais alguma coisa para essa pessoa ter uma boa nutrição. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu vou dar uma dica, uma pérola que eu vou dar aqui para vocês, tá, gente? Minha experiência com veganos e vegetarianos para a gente poder resolver isso. Anotem, tá? A gente vai fazer o uso de um produto chamado Multicatal. Eu estou dando nome e sobrenome porque é o único no mercado que tem as características dele. Então, Multicatal é um sachê que tem 2 gramas de aminoácidos, tá? Ele é fantástico. Segundo, vai tomar Liganum. Anota aí, Liganum é uma fórmula floral que faz a modulação energética das pessoas que querem melhorar seu colágeno. E mais, elastina. Para fazer elastina, a gente precisa de elastis. O nome é bem legal, né? É uma outra fórmula floral. Então, eu estou te dando um complemento alimentar riquíssimo, que vai ter vitaminas, minerais, já vai ter as vitaminas que precisa lá e vai ter os minerais que precisa. E ainda vai ter os aminoácidos, tá? Não é um aminograma de colágeno, é alguns aminoácidos que são absolutamente necessários para fazer colágeno também. Então, uma vez ao dia, pode misturar com sucos, pode bater no liquidificador com frutas e tomar no meio da manhã. Lembre que o Multicatal também tem umas 30 miligramas de coenzima Q10. Olha que legal. E isso vai fazer melhora da mitocôndria, vai dar energia, vai produzir energia de melhor qualidade. O organismo vai conseguir ter energia para fabricar colágeno. E aí eu vou dar, então, o ligano. Bom, então aí a gente vai fazer o ligano e o elastis, que são fórmulas florais, você vai usar em gotas e vai fazer mais ou menos umas 10 gotas de cada um depois do outro, direto embaixo da língua, é uma forma de tomar. Pinga 10 gotinhas embaixo da língua de um, segura, conta até 20, engole. Pinga 10 gotinhas do outro, segura, conta até 20, engole. De manhã e de noite. E no meio da manhã, toma o Multicatal. E aí é óbvio que, se for vegano e vegetariano, precisa cuidar da sua alimentação para que tenha mais proteínas vegetais nessa alimentação. Certo? Ou até fazer uma complementação de proteínas vegetais, né? Em várias formas que a gente cuida hoje. E hoje ainda bem que a gente tem os nutricionistas que cuidam muito bem dessa parte, né? Então, é importante que essa pessoa tenha isso em mente. Vai ter a informação, vai ter uma parte fundamental no Multicatal e complementa com uma alimentação rica em proteínas vegetais. Com isso, a gente consegue realmente melhorar muito, porque eu tenho veganos idosos com osteoporose que a gente reverteu a osteoporose. Então, eu sei que nós podemos fazer isso para os veganos, tá? Então, é uma dica bem interessante, de longa prática aí que eu tenho, nesses 37 anos que eu exerci a medicina, mais de 10 mil pacientes tratados só com florais. A gelatina, ela também tem uma quantidade muito pequena de colágeno, não é suficiente, lembre que para repor colágeno a gente precisa de uma concentração de no mínimo 5 gramas, e a gelatina tem uma concentração muito baixa, e é um colágeno de péssima qualidade e pior, né? A gelatina geralmente vem com corante, ela vem com um adoçante ou vem com açúcar. Então, na verdade, não é uma boa, não é uma forma ideal. Assim, não recomendo gelatina pensando em colágeno. Então, essa é uma espécie de cabo de guerra que a gente tem tido em relação às pessoas de academia que querem melhorar, né, mais a sua massa muscular.
Então, o que eu gostaria de lembrar é que toda vez que você tomar uma concentração muito grande de uma proteína do mesmo tipo, né, que não tem variação, uma quantidade grande, que eu digo essas absurdas aí das academias, tá? Que são realmente 30, 60 gramas de proteína por dia. Então, quando fizer isso, você faz uma espécie de esforço renal. O rim fica sofrendo com isso. E essas pessoas, ao longo da vida, elas acabam tendo problema de rim. Eu atendi muita gente com insuficiência renal, claro, às vezes leve inicial, mas é insuficiência renal, gente. É grave, é gravíssimo isso, né? Ao longo do tempo. Só porque quer ficar bombado, né? Então, eu digo, não há necessidade, absolutamente não há necessidade disso. Por quê? Para você melhorar a massa muscular, claro que precisa de estímulo. O nosso corpo responde a necessidades. Então, estimulou, ele responde. Aí você precisa de matéria-prima. Mas a matéria-prima é aminoácido. Lembre que nós vamos engolir proteína, vai virar aminoácido, como eu estava explicando aqui. Então, uma dieta muito bem feita, com uma vai conseguir dar a matéria-prima necessária com os cofatores. E aí é que entra o colágeno, porque o colágeno ele vai fazer toda a estrutura que vai precisar para o músculo, ou seja, vai fazer a fáscia, vai fazer os tendões, ele vai fazer tudo o que precisa. Então, sem o colágeno, você não vai conseguir ter uma estrutura adequada, porque pode até ficar com um músculo grandão que vai estourar o músculo. Começa a fazer exercício, faz lesão. O colágeno evita a lesão na academia. Então, é por isso que eu digo, tem que ter bastante cuidado. Exame não existe nenhum exame. A gente tem até alguns exames de metabolismo ósseo que a gente pode fazer para saber se está perdendo muito osso. Isso quer dizer que está perdendo muito colágeno, porque é quase 98% da matriz óssea é feita de colágeno. Então, é óbvio que se tiver uma perda grande do osso, é porque há uma perda de colágeno importante. Mas a gente não tem um exame único. O que nós fizemos em termos de saber se está perdendo ou não é idade, que já é determinante, porque é fisiológica essa perda, então pela idade e pelo que aparece. Então, as pessoas que estão com algumas queixas, por exemplo, eu tenho casos de pessoas com entre 30 e 40 anos, dor articular. Elas têm dor na articulação quando sobe uma escada, quando desce uma escada, umas coisas bobas. Elas, claro, vão primeiro no ortopedista, no reumatologista, não tinha nada. Aí elas acabam chegando na gente, né? Que a gente atende tudo que os outros não dão conta, como eu digo. E aí o que acontece? Eu faço a reposição do colágeno com alguma informação dos florais, as pessoas em 3, 4 meses, como é a qualidade do cabelo, a qualidade da unha, né? Algumas coisas assim bem interessantes que acontecem com o uso do colágeno. Então, assim, tudo que você pensar que tem a ver com estrutura, se tiver alguma queixa, o colágeno vai... Nós temos isso. Nós já temos em Portugal e ela, inclusive, faz um sucesso enorme em Portugal. Cada vez que chega lá uma carga, acaba em uma semana, é impressionante. O pessoal gosta muito do colágeno lá. Ele é um produto biológico, né? Ele precisa manter em geladeira quando abre, até porque a ideia desse produto aí, quando for lançado, é ter o mínimo de conservante possível. Muito obrigada.